É com alegria que a gente recebe todos vocês. A gente sempre pede para vocês desligarem o celular e se ligarem à espiritualidade maior. Porque a gente sempre sabe que quando a gente vai entrando, a espiritualidade já vai se achegando a nós para já começar o tratamento, antes mesmo das palestras. Então vamos nos ligar ao que é tão importante, né? Os recadinhos de hoje são sobre os cursos. A gente tem o curso de principiante espírita, de todas as quartas-feiras à noite. Nós temos o grupo de estudo Boa Nova, todas as terças-feiras à noite. Nós temos um grupo de estudo de Joana de Ângeles, que é online, pelo Meet. E temos a Mocidade Espírita preparando os nossos jovens para que eles futuramente possam assumir também a direção da casa. Todos esses cursos são voltados a quem tiver vontade de aprender. Todas as informações estão na livraria, já começaram algumas turmas, mas podem se inscrever. E, assim, é muito interessante a gente aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente modifica o nosso modo de ser, e aí as coisas vão ficando melhor, né? Para o trabalho de hoje, a gente vai ter a nossa Alessandra de Gioia, que vai fazer a palestra para nós com o tema do capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A prece inicial nós vamos fazer com a Graça, a mensagem vai ser a Ana Paula, as vibrações vai ser o Isaac, a prece final vai ser a Sueli. A gente sempre pede também, pessoal, para assistência social. Quem puder fazer doações para assistência social, para as nossas famílias assistidas, pode ser o que quiser. Qualquer alimento é super bem-vindo. E a gente pede também um kit de higiene para as crianças também, filhas das assistidas. Também o que vocês puderem, escova de dente, pasta, o que puder ajudar, para nós é muito, muito importante. E eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês também. No dia 7 de fevereiro, aqui no salão, nós vamos apresentar uma peça teatral. Não são profissionais, são os próprios trabalhadores que fazem essa peça, mas ela é muito interessante, porque ela tem um tema muito gostoso, que fala sobre a vida e a morte. A entrada é gratuita. Se alguém quiser trazer um alimento, a gente também agradece muito, mas se não puder também não tem problema. Vai ser no dia 7 de fevereiro, às 18 horas, aqui no salão. Estão todos convidados para rir e aprender. Muito obrigada. E assim, vão serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos batimentos cardíacos, nos sentando confortavelmente, nos tornando receptivo a esse ambiente, da qual a espiritualidade, os nossos irmãos tarefeiros, já se conta a cuidar de cada um de nós, que possamos doar o melhor de nós, mas também receber aquilo que necessitamos. Que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia divina, nos abençoe, hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Ao que tem se lhe dará. O item 13. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo-lhes, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem,
nem entendem, de sorte que eles não se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mensagem do livro Vigiai e Orai de Carlos Bacelli, pelo irmão José. O que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? Para não te melindrares com tanta frequência? Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho, Vibração e Passes da quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o tema muitos chamados e poucos os escolhidos. Já dá até uma tremedeira, né? Porque se muitos são chamados, poucos escolhidos, onde que nós estamos? Será que vamos nos encaixar onde são chamados? Ou será que ainda melhor, vamos estar entre os escolhidos? Aí a gente para pensar, como é que eu estou com relação à doutrina espírita, com relação aos ensinamentos de Jesus? O que eu tenho feito por meu aprimoramento moral e espiritual, para que eu possa estar entre esses chamados por Jesus e ainda entre os escolhidos, né? Aonde nós estamos? Aonde é que está a minha reforma íntima dentro desse contexto do Evangelho? Esse capítulo do Evangelho, capítulo 18, ele teve a primeira parte na semana passada, quando o Léo falou sobre o festim de núpcias, onde o Senhor manda o seu funcionário convidar as pessoas para o casamento do seu filho, e aí o funcionário sai convidando a todos, mas um tinha os seus afazeres na fazenda, o outro tinha os seus afazeres de trabalho, outro tinha outros compromissos, e ninguém poderia comparecer à cerimônia do casamento. O Senhor, bravo, pede que o seu servo volte novamente e intime as pessoas a comparecerem às bodas do seu filho. Muitos deles, dos convidados, até maltrataram essa pessoa que foi convidá-los a esse festim. Mas, no final das contas, apareceram outras pessoas, houve a boda, e um desses convidados, em específico, não estava trajando a roupa nupcial, o traje que eles usavam para estar no casamento. E o Senhor foi até ele e disse que ele não poderia estar na festa, porque ele não estava trajando o traje nupcial. Retirou ele da festa e ali foi dito que haverá choro e ranger de dentes. Aí nós nos perguntamos, mas, nossa, sendo Jesus, o enviado de Deus aqui na Terra, todo bondade, caridade, como? Só porque ele não estava com a veste nupcial? Mas que veste nupcial será que é essa de que ele estava falando? Não é a veste física. A gente está numa casa espírita, né? E nós sabemos que nós somos matéria e somos espírito. E naquele instante, Jesus coloca ali que a veste que ele deveria estar usando para o banquete das núpcias seria a veste espiritual. Seria o que ele tem de bagagem espiritual para ofertar. Ele tem bondade, ele tem caridade, ele tem os ensinamentos do Jesus, ele tem a boa vontade de fazer boas ações e as faz. Como é que está? Aquela pessoa que foi retirada não deveria estar com suas vestes espirituais em ordem. Por isso dali ele foi retirado. E esse capítulo ele fala sobre como estão as nossas vestes espirituais, como nós estamos
perante a doutrina espírita, perante a casa espírita e principalmente perante aos compromissos que nós firmamos com a espiritualidade antes da nossa reencarnação. Essa vida que nós temos aqui, nós sabemos que é uma de nossas tantas encarnações que nós já tivemos. E essa, para nós, é a melhor. É aqui que a gente está aprimorando e aparando todas as arestas que nós deixamos anteriormente. Mas ela precisa ser ativa, ela precisa ser proativa, para que valha realmente a pena e para que nós possamos, quando voltarmos ao plano espiritual, estarmos usando as vestes das núpcias e nos apresentarmos ao plano maior. Nesses itens que a gente vai discorrer, ele começa muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ele fala aqui, o servidor que soube a vontade do seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que ele esperava, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele muito tiver confiado mais coisas. É uma passagem de São Lucas, capítulo 12. Ele continua, eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, mas, Senhor, nós, pois, também seremos cegos? Somos cegos? Jesus lhe respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora que dizes que vedes, é por isso que o vosso pecado permanece em vós. O que ele quis dizer? Menos culpa nós temos nas atitudes incorretas que nós tomamos quando nós não temos o conhecimento. Mas essa culpa é tão maior quando nós não fazemos o que sabemos que precisa ser feito, simplesmente porque nós não queremos fazer. Ali está a nossa culpa. Nós sabemos e não fazemos. Ao passo que aquele que eventualmente fez a mesma coisa que nós fizemos, que não esteja de acordo com os preceitos de Jesus, terá menos culpa pela sua não ciência, pela sua não consciência daquilo que ele estava fazendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas nossas atitudes no nosso dia a dia, porque uma coisa é nós estudarmos o Evangelho, outra coisa é nós praticarmos no nosso dia a dia aquilo que nós falamos com vocês. Porque a minha voz até chegar aí, primeiro passou pelos meus ouvidos. E eu preciso ter a minha consciência tranquila, ou pelo menos no caminho da tranquilidade, de que eu vou estar falando e que eu vou estar o mais próximo possível, como todos nós juntos, como uma comunidade espírita, estaremos cada vez mais juntos e fortes quando nós colocarmos todos esses ensinamentos de Jesus. Mas como colocar em prática? A caridade é uma forma, a escutatória é uma outra forma, um abraço amigo, um sorriso, são formas da gente praticar a doutrina do Cristo. A Marisa acabou de falar dos cursos que a casa oferece. Esses cursos são ministrados para que nós possamos aprender sobre a doutrina, para que esse véu do desconhecimento seja descortinado da nossa mente, que nós possamos ser ativos, que nós possamos colocar todos esses ensinamentos de Jesus na prática de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais consciente. E os cursos nos dão essa visão. As palestras que nós assistimos, os tratamentos que nós fazemos, são todas ferramentas que a casa nos oferece para que nós nos fortaleçamos. Mas não adianta eu somente vir, esperar receber e não contribuir. Porque eu vou estar fazendo um bem meio que paradinho ali. Não vou estar fazendo mal, não vou estar fazendo bem, mas e aí? Qual é o meu posicionamento com relação a isso? Eu posso não estar fazendo bem, mas o mal, mas... E por que eu não estou fazendo bem? Por que eu não estou trabalhando a minha reforma íntima? Por que eu não estou trabalhando tudo aquilo que eu sei que eu preciso melhorar em mim?
Então, aí é que entra a oração, aí é que entra a leitura do Evangelho, aí é que entra a casa como suporte espiritual para cada um de nós conseguirmos nos desenvolver. Os ensinamentos, eles estão abertos a todos nós. Se a gente chegar na livraria, tem vários livros, desde evangelização infantil para os pititicos até os livros de estudo da doutrina para nós mais adultos. E a gente precisa, porque a verdade nos liberta, o conhecimento nos fortalece. E esse fortalecimento é o que Jesus espera de nós. Fortalecimento moral, fortalecimento espiritual. A gente pode trocar algumas horas de internet, de TV, pela leitura de uma página de um livro. Né? A diretoria de doutrina sempre nos sugere um livro de leitura no mês. Então, vamos ler esses livros sugeridos pela diretoria de doutrina. Vamos pegar outros livros, se a gente acha um pouco difícil, alguns livros mais didáticos, mais tranquilos. E aí a gente, pegando aquele hábito da leitura, pegando aquele hábito do aprendizado, vai ficando mais fácil para a gente e vai ficando mais fácil para a gente também entender todo aquele contexto que está ao nosso derredor. E quem dirá os médiuns que trabalham na casa e que têm já esse conhecimento da doutrina e que já sabem como lidar com tudo. Precisam, sim, cada vez mais de aprimoramento em estudo, de aprimoramento em leitura, de aprimoramento em cursos. A gente não nasceu aqui sabendo, mas nós estamos nos abagajando cada vez mais, para que nós possamos sempre melhorar. E às vezes a gente está aqui, nossa, essa palestra era assim, perfeita para o meu marido, perfeita para minha amiga. Porém, quem é que está escutando? Somos nós. Às vezes a gente vê o argueiro no olho do vizinho, mas não vê a trave no nosso. Então é fácil a gente criticar, mas vamos acolher, como Jesus fazia. Vamos lembrar-nos do Evangelho em todos os instantes, ou pelo menos na grande parte dos instantes da nossa vida, em que nós nos depararmos com situações que nós precisamos parar para pensar, nossa, o que eu faço? Como que eu vou resolver esse desafio? O que Jesus faria? Como eu posso mais me aproximar de uma atitude dele? Ah, ele não gritaria, então não vou gritar. Ele não maltrataria, então vou acolher. Ele não viraria as costas. Eu vou te dar um sorriso, eu vou apertar sua mão. Em que eu posso te ajudar? Então, com isso, a gente vai angariando mais amigos, a gente vai angariando mais o bem e a gente vai proporcionando um conforto àquele que veio até nós. E mesmo que a gente esteja num dia que não é daquele dos melhores, porque nós temos também os nossos dias em que nós não estamos dispostos, não estamos com vontade, porém, nesses dias é que a gente mais tem que exercitar tudo aquilo que a gente aprende. Nesses dias é que a gente mais tem que colocar o nosso conhecimento à prova. E Jesus ajuda. Ele ajuda, sempre. É só a gente pedir. Ele tem uma outra frase, seguindo no Evangelho, que ele diz: aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiveram aproveitado, será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Sempre tem, qualquer trechinho do Evangelho que a gente lê, tem ali uma palavra, tem ali um ensinamento que vai calar fundo o nosso coração. E vai fazer com que a gente possa despertar algo que ainda estava dormente em nós. Algo que nós precisamos, algo que nós, às vezes, nem imaginamos que existe, mas é algo de bom que está ali. E vai fazer também com que algumas características que não são tão agradáveis que nós tenhamos, após esse conhecimento, elas podem ir se abafando também. Porque a gente está fazendo a construção do bem dentro de nós. A gente está fazendo a construção da fé, a construção da caridade, a construção de que nós podemos, sim, estar entre esses chamados que Jesus escolhe. E também entre os escolhidos, né?
O Espiritismo ele vem multiplicar esses escolhidos e esses chamados, porque eles nos descortina toda a doutrina de Jesus. Né? A gente sabe que nós não terminamos a nossa vida nessa vida, a nossa vida espiritual continua, e que nós vamos retornar até nós tivermos a nossa missão completamente cumprida. Quantas vezes ainda retornaremos, não sabemos. Mas temos que fazer com que cada vez que nós passemos por aqui, seja a melhor. Seja a mais desenvolvida, seja a mais estudada, seja a mais meritória, a mais caritativa, aquela que mais acolhe. A gente precisa disso. E a gente precisa ter também a responsabilidade desse saber. A responsabilidade para conosco e a responsabilidade para com aqueles que estão sempre perto da gente. Essa existência, ela é a nossa melhor. Então, que nós possamos fazer dela a melhor de todas as que nós tivemos. E tudo aquilo que a gente fala aqui é sempre de cunho moral e espiritual. Porque é onde nós estamos, é a casa que nos abriga e que cuida do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nas instruções dos Espíritos, ele coloca o seguinte: aquele que recebeu é o que tem o poder da palavra divina, é aquele que tem usado a veste nupcial para o bem, para o conforto daquele que lhe bate a porta. E se não a recebeu, não porque dela tentou se tornar digno, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja todos os esforços de seus filhos, sem exceção. E isso vira um ímã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual será o repouso depois do trabalho. Nós, para seguirmos a doutrina de Jesus, a gente sabe que não é tão fácil. Às vezes a gente tem que abrir mão de algum compromisso, às vezes a gente tem que abrir mão de ficar no sofá, às vezes a gente abre mão de alguma coisa com algum amigo, porque a gente tem aquele compromisso de estar presente no trabalho espiritual. Mas é um compromisso que, para nós, é tão benéfico que acaba sendo aquela melhor hora do dia. Né? Para quem já trabalha na casa, para quem tem o seu trabalho do coração, o seu trabalho de desenvolvimento espiritual, quando a gente chega na casa, quando a gente é recebido, quando a gente começa o trabalho, é como se fosse assim uma bênção. A gente sente tanto o acolhimento do plano espiritual, a gente sente o acolhimento da equipe, a gente sente o acolhimento da casa, e aí a gente se desdobra para trabalhar mais e melhor. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele quer que nós façamos. Que nós efetivamente estejamos junto com Ele em todas as situações. Naquelas que a gente tiver dificuldade, Ele vai estar amparando. E naquelas que a gente tem força, Ele também vai estar amparando. Pois, filho, vai lá. Eu sei que você é capaz, você dá conta disso. Né? E a gente vai progredindo no nosso trabalho. Sempre que a gente tem o foco de Jesus, em todas as situações que Ele passou, em tudo aquilo que Ele desenvolveu, em todos aqueles que Ele acolheu. Que nós façamos sempre esse jogo de pensamento. O que Jesus faria? Como Ele fez? Como eu posso fazer de melhor para o meu próximo? E você fazendo melhor para o seu próximo, você já está fazendo o melhor ainda para você. Porque, sem querer, você está se desenvolvendo. Você está colocando o Evangelho de Jesus na prática. E é isso o que a gente precisa para ter um mundo melhor, para ter mais paz na família, para ter mais paz na nossa consciência, para ter um universo melhor. A gente vai derrubando as barreiras do egoísmo, a gente vai derrubando as barreiras da vaidade, que não são fáceis, a gente sabe que não. Mas se a gente não começar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa, sim, ter a coragem de começar e, se errar, ter a coragem de recomeçar mais uma vez. Porque nós estamos num planeta escola, provas, expiações, aprendizado. E se a gente não aprender, voltaremos. Então, que nós possamos
dessa vida nossa, como encarnados, fazer o melhor em tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. E naqueles dias que a gente acorda meio torto, sem vontade de nada, que a oração ali naquele instante se faça presente, para que esse mau humor não perdure o dia inteiro, para que esse mau humor seja transformado num alívio para a sua alma, num alívio para o seu corpo, num alívio para aqueles que estão ao seu redor. Porque quando a gente está de mau humor, quem que a gente vai atrair? Espíritos bons? A espiritualidade maior? A gente vai atrair aquele irmão que está na sintonia. E aí a gente vai ficar mais irritado, vai ficar mais bravo, vai ficar mais mal-humorado. E a partir do momento que a gente entende como nós funcionamos, e a partir do momento que a gente quebra essas sintonias que não nos são benéficas, tudo muda. A sintonia da casa muda, a sintonia com os filhos muda, a sintonia com o nosso companheiro muda também, porque nós estamos trabalhando junto com Jesus. Nós estamos trabalhando pela nossa harmonia, pela harmonia do nosso lar, pela harmonia do nosso trabalho, pela harmonia de tudo o que está em volta. Isso é de extrema importância. A casa faz o trabalho dela até um determinado ponto. Os cursos fazem o trabalho deles de nos ensinar a doutrina até um determinado ponto. Mas se nós não tivermos a consciência para que todos esses ensinamentos estejam junto conosco e nos façam crescer, é um trabalho que vai ficar ali parado. E enquanto a gente não tiver essa consciência de despertar para o trabalho, de despertar para nós mesmos e para o Evangelho, a gente vai ficar parado. E ninguém quer ficar parado. Nós estamos nessa vida e essa vida é movimento. Essa vida, ela veio para nos trazer o melhor, mas a gente precisa buscar o melhor, precisa ir atrás do melhor e precisa fazer o melhor. Sem preguiça, sem mau humor. Pensando o que Jesus faria. Pensando como eu posso estar entre esses chamados. Pensando em como eu posso construir a minha veste nupcial, da minha reforma íntima, para que eu possa estar presente nessas núpcias com Jesus. É mais fácil do que a gente imagina. A gente só precisa começar. Tem uma outra parte do Evangelho que eu acho assim, bem pertinente. Ele diz: precisamos da coragem de tomar a charrua, as rédeas, lavrar os nossos corações e arrancar deles o joio, colocar ali as boas sementes que o Senhor nos confia, todos os dias, para que o orvalho do amor produza os frutos da caridade. Nós precisamos semear para colher. Nós precisamos estar com Jesus para colher. Tem um outro significado um pouquinho mais adiante, que ele diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má pode dar bons frutos. Os frutos que nós deixamos são proporcionais àquilo que nós somos. Somos pessoas boas, nós procuramos sempre ser melhores e deixaremos com certeza bons frutos. E aqueles frutos que às vezes estão meio amassadinho, meio tortinho, vamos cuidar, vamos regar essa plantinha para que esse fruto possa florescer. Tudo tem solução junto com Jesus. Tudo tem solução nessa nossa vida com fé. E se não dá por um caminho, vai por outro. Jesus oferece essas alternativas para a gente. E nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para quando essas oportunidades de mudança de caminho aparecerem em nossas vidas, nós também tenhamos a coragem de mudar. Às vezes a gente tem medo, mas o medo ele precisa ser acompanhado de uma coragem, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e ali não vai dar certo. E Jesus está mostrando para a gente um outro caminho. Então vamos regar essa sementinha desse caminho novo, porque com certeza ali vai estar o melhor para você, para a sua família, para o seu desenvolvimento moral, para o seu desenvolvimento espiritual. A gente precisa abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para a doutrina espírita.
A gente precisa participar da casa e precisa deixar a casa participar do nosso coração, da nossa mente, das nossas atitudes. A gente precisa ativamente praticar o Evangelho. A gente começa lendo, a gente começa relendo. Às vezes, na terceira vez que a gente vai ler, a gente vai encontrar uma palavra que nós não tínhamos visto anteriormente. Aquela palavra vai fazer toda a diferença no nosso dia. Vai fazer toda a diferença no nosso comportamento. E é aí que o estudo vai nos aprimorando. É aí que o estudo vai gerando cada vez mais consciência. E é aí que a gente está construindo a nossa veste nupcial. A gente está construindo a nossa reforma íntima. A gente está construindo um ser melhor do que nós já fomos. Se a gente olhar para trás alguns anos, nós vamos nos ver de uma maneira diferente do que nós nos vemos hoje. E isso é bom. É bom porque a gente consegue perceber o quanto a gente está crescendo. E o quanto ainda temos a crescer. Mas o quanto a doutrina, o Evangelho, as obras da codificação de Kardec nos ajudam, nesses momentos, a nos esclarecer o pensamento, a consciência, para que nós sigamos sempre adiante, sempre em frente. Um dia, quando a gente retornar ao plano espiritual, ele vai perguntar, e aí? Conseguiu fazer aquilo que você cumpriu? Com certeza a gente vai responder, cheguei o mais perto possível. E ele se alegrará por nós, e ele se alegrará por toda a nossa família. Que a gente precisa, às vezes, dessas validações, né, para a gente se manter ali firme e forte da nossa jornada. E essa validação, ela é junto com Jesus e junto com a nossa consciência, porque é ali que a gente encontra as respostas. Se a gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa é que fala, vixe, já bate aquela coisa na consciência. E quando a gente faz alguma coisa legal, é bom, é prazeroso, né? Nos dá aquela alegria de continuar. Então, que a gente tenha sempre a alegria de continuar com Jesus, a alegria de continuar com o Evangelho, a alegria de dizer que hoje eu estou melhor do que ontem, que eu consegui vencer o egoísmo, que eu consegui vencer o orgulho, que eu estou conseguindo vencer todas as dissensões que ocorrem na minha vida de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma cada vez mais junto com Jesus, para que nós possamos, no final dessa nossa encarnação, estarmos juntos com todos aqueles que Jesus escolheu. Estarmos juntos com todos aqueles que Ele chamou. Depende de cada um de nós. Que nós possamos continuar sendo abençoados por Jesus, sempre no estudo, sempre com o Evangelho no lar, e sempre com a consciência de que nós podemos mais junto com Jesus. Que Ele continue nos abençoando agora na segunda parte do trabalho. Depois de tantos pontos de reflexões que a Alessandra trouxe para nós, chegou o nosso momento, que ele é só nosso. Neste instante, vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior que já preparou esse salão com tanto carinho. Vamos procurando uma melhor posição sobre os bancos, relaxando os nossos ombros, respirando profundamente, relaxando. E nessa sintonia com o mais alto, os médiuns que se prepararam convenientemente para esta noite, já podem começar assim toda essa terapêutica do passe. E nós outros não vamos nos preocupar com a movimentação do salão. Muito pelo contrário, vamos nos interiorizar cada vez mais, pensando no nosso Mestre Jesus, aonde Ele diz, aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, também aí estarei. E é nesse ponto justamente que vamos fazer essa sintonia, porque do alto do salão começam a se desprender pétalas de rosas multicoloridas sobre a nossa cabeça, o nosso centro de força,
coronário, a nossa ligação sempre com o mais alto. Que nós possamos, às 24 horas, estar ligados com esta espiritualidade amiga, sempre nos intuindo o melhor caminho, os melhores pensamentos. E estas vibrações em forma de pétalas de rosa agora chegam no nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, promovendo assim os nossos pensamentos, potencializando sempre os nossos pensamentos para que eles possam ser sempre positivos em quaisquer momentos em que estivermos passando na nossa vida. Que eles sejam sempre iluminados pela espiritualidade amiga também. E assim, estas boas vibrações chegam na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda aonde está a nossa grande glândula da tireoide. E neste momento, todo o nosso sistema glandular começa a passar por um tratamento, de tal maneira que todos eles possam estar em harmonia entre si, para que nós também estejamos em harmonia. E nesse centro de força, também, aonde está situada a nossa voz, que a nossa voz, aonde quer que ela soe, que ela possa ser uma voz que oriente, que fale coisas boas, e jamais, jamais a maledicência possa passar pelos nossos lábios. E assim, estas boas vibrações agora estão na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco. E aí nós lembramos da frase do nosso querido Mestre Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Que neste momento nós possamos aumentar essa nossa sensibilidade de amar ao próximo como se fosse nós mesmos. Querer para o próximo aquilo que queremos também para nós. E estas boas vibrações agora chegam na altura do nosso estômago, o nosso centro de força gástrica, um pouco mais abaixo, do lado esquerdo da nossa barriga, na altura do baço, o nosso centro de força esplênico. E um pouco abaixo, no nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésio. E neste instante, meus amigos, minhas amigas, vamos respirar profundamente, captando todas estas vibrações desse salão, porque estamos passando por um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual, que com certeza se refletirá no nosso corpo físico. É a saúde integral. Vamos aproveitando com muita fé, abrindo os nossos pensamentos, diminuindo as nossas resistências e aumentando a nossa fé, para que esse tratamento possa ser um êxito em nós mesmos. E assim estas boas energias alcançam agora o nosso centro de força básico, na base da nossa coluna. E assim, neste instante, estamos captando, sendo reabastecidos por toda esta força da Mãe Natureza, a Mãe Terra. E estas boas energias sobem por todas as vértebras da nossa coluna e se encontram novamente no nosso centro de força coronário. E assim estamos equilibrados e reabastecidos. E vamos doar agora, meus amigos e minhas amigas. Eu peço para vocês a força de todos os nossos pensamentos e do nosso coração, para vibrar para todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, mas não tem, que precisa de um acolhimento, mas não encontra. As pessoas que estão internadas nos hospitais, as crianças nas creches,
os idosos nos asilos, os moradores de rua, aqueles que se deixaram de luz, paz e amor em Jesus.